Olá, queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Muito bom, sempre muito bom estarmos juntos em meio da semana. E esta semana é muito especial porque é a última semana do ano de 2023. Nos encontramos neste culto de quarta-feira pela última vez neste ano. Próximo culto da quarta-feira será o ano de 2024. Nos veremos ainda no dia 31, no domingo, mas este é o último domingo, é a última quarta-feira do ano de 2023. Nós louvamos muito a Deus porque o Senhor nos abençoou tremendamente todo esse tempo em que a sua palavra foi disponibilizada, todo esse tempo em que nós pudemos estar juntos no meio da semana. E todo esse tempo em que pudemos aprender, sem dúvida nenhuma, e fazer correções de rota em nossa vida. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, meus irmãos, neste último culto da quarta-feira. Eu gostaria de compartilhar rapidamente com você o Salmo 32, nos últimos dois versículos, versículo 11 e 12, que diz assim: transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria. Para quê? Para quê? E o versículo 12 diz o para quê. Para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Podemos aqui nesses dois versículos nos sintonizar com as bênçãos que nós recebemos. A bênção de ter o nosso pranto transformado em dança, ter as nossas roupas de luto mudadas para roupas de alegria. Essas roupas de alegria que só Jesus Cristo pôde fazer conosco. Pudemos mudar de roupa, pudemos transformar o nosso pranto em riso. Isso por conta da cruz. Não tem como nós não nos sintonizarmos com isso, não tem como nós não realçarmos isto, principalmente num dia como este, numa noite como esta, em que nós celebramos pela última vez o culto da quarta no ano de 2023. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Nós vamos orar agora e depois ouvir um louvor que fala muito dessa gratidão e dessa alegria que temos na pessoa de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado porque podemos estar juntos nesta última quarta-feira do ano de 2023. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos abençoou com vida, nos abençoou com saúde, principalmente trocando as nossas roupas de luto, tirando, Senhor, do nosso rosto toda expressão de angústia, porque afinal de contas nós temos esperança. Obrigado. Te agradecemos e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar no decorrer desse momento de culto, em que poderemos estar orando daqui a pouco, poderemos estar apreciando louvores, poderemos estar falando e ouvindo a Tua voz através da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Continua nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, grande, para sempre, meu Senhor, exaltado e glorioso, tu és digno de louvor.
Graças e paz, irmãos. Vamos então orar neste momento? Fecha teus olhos, abaixa a tua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai eterno, Deus poderoso, entramos na tua presença neste momento, Deus. Te agradecemos pelos teus feitos, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor realiza nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Pai. Neste momento de oração, de intercessão, eu quero entregar no altar do Senhor cada pedido de oração, cada necessidade, Deus, cada um dos teus filhos que juntamente comigo oram agora e colocam nas mãos do Senhor as suas vidas, que apresentam neste momento ao Senhor as suas necessidades, Pai. Que as tuas mãos estejam estendidas, ó Deus, para a cura, que as tuas mãos estejam estendidas, consolando os corações, Senhor, quebrantados, os corações em luto, em tristeza. Que a tua paz, Senhor, alcance cada um dos meus irmãos, a tua igreja neste momento, Pai. Ó Deus querido, quero te agradecer por mais um ano que está se findando, Pai, esse ano de 2023, que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor esteve conosco, o Senhor, Pai, nos presenteou com as tuas bênçãos, com a tua graça, com a tua misericórdia. E queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, este ano que termina. E já colocar nas mãos do Senhor um novo ano que se inicia, no ano de 2024. Possamos também, Senhor, da mesma maneira, ó Pai, contemplar os teus feitos, contemplar, Senhor, as tuas maravilhas. Que possamos, Senhor, crescer como igreja, crescer como pessoas, como indivíduos, estarmos cheios do teu Espírito, cheios da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Nós, neste momento, como igreja, oramos na presença do Senhor, entregando a Ti cada membro de Vida Nova, entregando a Ti cada líder em Vida Nova, cada ministério, entregando a Ti, Senhor, cada um dos nossos irmãos, entregando a Ti a Tua igreja, Igreja Batista Vida Nova, a Tua igreja, Senhor, espalhada pela face da terra. Abençoa Teu povo. Continue falando conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Continua guiando os nossos passos, nos conduzindo, Senhor, em direção à Tua vontade, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos cada pedido de oração. Eu entrego nas Tuas mãos mais uma vez, Senhor, a Tua igreja, este ano que se encerra. E já também, Senhor, o ano que logo, logo se inicia, o ano de 2024. Abençoa Teu povo com paz, com saúde, com prosperidade e principalmente, Senhor, com espiritualidade verdadeira, genuína. Enche o nosso coração, enche a nossa vida da Tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Querida igreja, eu gostaria de pensar um pouquinho com você nesta noite sobre o sentido da vida. Poderíamos dar esse título a essa mensagem, pensando no sentido da vida no final de um ano e no início de um outro ano. Qual é o sentido da vida? Gostaria de pedir que você abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 43. Isaías, no capítulo 43, na segunda parte do versículo 6 e no versículo 7. Isaías 43, segunda parte do versículo 6 e o versículo 7. O texto diz assim: de longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Esse texto é um texto maravilhoso, porque mostra para nós que quem é que dá sentido da vida e qual é o objetivo da nossa vida. Eu quero repetir o texto à luz dessa pequena introdução. De longe tragam os meus filhos. É uma profecia no sentido de nós mesmos
estarmos sendo resgatados do mundo e trazidos para perto do Salvador, para perto do Criador. De longe tragam meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Pensando no sentido da vida, num ano que termina e num ano que inicia. Na realidade, estaremos trabalhando aí nessas próximas 2 ou 3 quartas-feiras exatamente esse assunto. E não existe tema melhor, não existe momento mais adequado do que pensarmos nisso como momento adequado e momento importante. Por isso nós vamos refletir neste culto de hoje e também em alguns nas duas quartas-feiras seguintes do ano de 2024. Então, terminamos um ano pensando no sentido da vida e começamos um ano pensando no sentido da vida. Mas qual é o sentido de tudo isto? Parece que nós não temos muito tempo a perguntar sobre isso, não é mesmo? Como temos dito, corremos demais, nos preocupamos demais, não temos tempo para absolutamente mais nada. Parece que antes tínhamos mais tempo do que agora. Parece que nos últimos tempos o próprio tempo se torna cada vez mais exíguo, cada vez mais pequeno, cada vez menos, se mostrando com menos recursos para nós. E aí nós pensamos em Eclesiastes, no capítulo 1, não é? Quando podemos entender Salomão, quando depois das suas experiências de vida, ele mencionou assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, que grande inutilidade. E usa inclusive essa expressão, nada faz sentido. Nada faz sentido, os prazeres não têm sentido, o trabalho árduo não tem sentido e acaba sendo inútil. As pessoas nem têm tempo para refletir sobre isso. As pessoas nem têm tempo para refletir sobre o porquê da vida. Você não acha que é muito oportuno, num final de ano, estarmos pensando no porquê da vida? Porque pensarmos no porquê da vida no final de um ano nos faz com que a gente possa iniciar um ano, quem sabe melhor, pensando no porquê da vida. Nascemos, crescemos, casamos, nos aposentamos e morremos. Qual é o sentido de tudo isso? Salomão já nos dá essa grande lição. Na realidade, essa grande lição é dada pelo próprio Deus, através de Salomão. Por isso o livro de Eclesiastes foi escrito, para mostrar para nós que nada faz sentido. Isso faz com que a gente pense um pouquinho melhor e um pouquinho mais nas coisas que realmente dão sentido. Vamos pensar um pouquinho nisso? O que diz, ou o que dizem alguns psicólogos do século XX? Pois bem, nós temos alguns deles aí. Freud, por exemplo, Sigmund Freud, o grande pai da psicologia, da psicoterapia, em alguns casos. As pessoas têm fome de amor, Freud diz. Gustav Jung, um psiquiatra, as pessoas têm fome de segurança. Um outro psicólogo de renome, além de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que trabalhou aí outros na área da psicoterapia, da psicanálise e da psicoterapia também. Alfred Adler diz que as pessoas têm fome de significado ou de significância. As pessoas têm fome de serem reconhecidas.
Viktor Frankl, um neuropsiquiatra judeu que viveu agruras enormes no tempo de Hitler. Ele diz que o ser humano, ele carece de tensão. Não é de atenção que eu disse, de tensão. O ser humano precisa de tensão. Essa tensão que é, segundo ele, gerada por uma diferença entre o que se é e o que se deseja ser. Isso é uma tensão. Nem sempre somos aquilo que desejamos ser. E o homem tem fome disso, ele tem fome de alcançar um alvo, alcançar um objetivo. Ele quer ser alguma coisa, ele não consegue. E então ele tem fome de completar isso que falta nele. E ele dá um exemplo aqui bastante interessante. Por exemplo, quando um jovem é privado dessa tensão, o que acontece numa sociedade de grande abundância, em affluence society, é uma sociedade de grande abundância, de grande bem-estar. Ele acaba arrumando uma forma mais saudável ou menos saudável de criar essa tensão e chegar lá. Por isso é que muita gente, quando não é estimulado por uma tensão, ele acaba procurando alguma coisa para lhe dar sentido. E essa alguma coisa só vai lhe dar sentido quando ele tiver um objetivo a seguir. Então é muito interessante essa fome, segundo Viktor Frankl, esse neuropsiquiatra judeu. Mas quando nós olhamos para a palavra nos diz uma outra coisa. A palavra diz que eu sou o pão da vida. E quem está falando é o próprio Jesus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6, versículo 35. De todos os psicólogos da atualidade, pessoas hiper, super, mega inteligentes, acabam dizendo para nós aí o que dá sentido na vida. E o que dá sentido na vida é ter o alimento certo, é o pão da vida. É Jesus quem nos dá sentido. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Alguns dizem que as pessoas têm necessidade de fome de amor. Freud. Outras pessoas dizem que a pessoa tem fome de segurança. Jung. Outras dizem que as pessoas têm fome de significado, serem reconhecidas. E outras dizem que o ser humano precisa de um clima de tensão para se realizar. Mas Jesus diz que nós precisamos dele, e ele se propõe a dar esse alimento. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a solução. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Sendo assim, nesse nível de reflexão que estamos nos envolvendo, qual é o sentido da vida? Então nós já pudemos ver que existem duas propostas. Uma espetacular, ou seja, respostas possíveis da perspectiva da razão. São psiquiatras, são neurologistas, são especialistas do pensamento humano, dão uma resposta. É uma resposta espetacular. Tem algum sentido? Sim, tem algum sentido. Afinal de contas, a inteligência que o ser humano tem é dado pelo próprio Criador. Mas existe uma outra resposta, que é a resposta de buscar a resposta, que é a resposta de buscar a resposta no Criador, aquele que nos criou,
Aquele que nos criou tem a verdadeira resposta. E aquele que nos criou mostra a própria palavra de Deus como fonte dessa revelação. É o manual do fabricante. A origem, afinal de contas, vem de Deus, por isso devemos buscar nele as respostas. O mundo não conhece a Deus a não ser pela revelação de Deus. O mundo não conhece a Deus por sua própria sabedoria. Pode ter significado, pode ter alguma relevância, pode ter alguma importância o que esses grandes cérebros do século XX colocam, sem dúvida nenhuma. Mas não substitui a sabedoria do próprio Deus. Um texto de Paulo, ali em Romanos, no capítulo 1, versículo 21, diz: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Então não é por meio da sabedoria humana que nós vamos conhecer a Deus, vamos conhecer os seus propósitos. Nós vamos conhecer os seus propósitos na sua própria palavra, é o que diz Isaías. Qual é o propósito de Deus? É trazer para perto de si os seus filhos, trazê-los dos confins da terra. A ideia é de que o ser humano está longe de Deus. E Deus mesmo providenciou para trazê-lo para mais perto. Então, de longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem formei e fiz. Então Deus já mostra aí que ele nos chamou para viver os seus propósitos. Viver os seus propósitos. E isso muda tudo mais o que vamos construir através das nossas vidas. Então o mundo não conhece a Deus a não ser pela sabedoria de Deus. Afinal de contas, a origem é Deus. No princípio criou Deus todas as coisas. E o fim de tudo é o próprio Deus, como ele diz ali em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, se nós quisermos saber o que é a vida, e para saber o sentido da vida, nós precisamos começar por aí. O que é a vida? E a vida, da perspectiva de Deus, tem o viés de Deus, porque ele nos criou, ele é o princípio e ele é o fim. Num tempo em que nós estamos nos aproximando, bem próximos, alguns poucos dias do final do ano de 2023, olhemos a nossa vida da perspectiva de Deus. Se nós quisermos dar significado à nossa existência, se nós quisermos satisfazer o nosso interior, encher o nosso interior, olhemos o que é a vida da perspectiva de Deus. E que o Senhor nos ajude a começar assim também o ano de 2024. Em 2024, na primeira quarta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito da vida. Hoje refletimos sobre o que é a vida. No início de 2024, na próxima quarta-feira, nós vamos refletir um pouco sobre o propósito da vida. Não nos esqueçamos, sem Deus, a vida não tem sentido. Sem Deus, a vida não tem sentido. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria para entender a vida da perspectiva dele. Que alegria crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faz de minha fé crescer. Que alegria crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber
Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um início de 2024 muito feliz. Não se esqueça de agradecer este ano que termina. O Senhor nos abençoou demais. Nosso pedido é que o Senhor continue a nos abençoando também no ano de 2024. E que nós possamos viver para sua honra e para sua glória como nosso principal propósito. Um excelente 2024.